Pessoal, hoje é terça-feira, dia 16 de setembro. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques de hoje incluem: briga de foice no clássico Grenal deste domingo. Braço de ferro entre Moraes e Trump. Leilão do Detran, com depósito em Bento Gonçalves. Obra filmada na capital do vinho vai concorrer a prêmios em Los Angeles. Dia do Caminhoneiro. Estas e outras informações aparecerão hoje no Jornal Últimas Notícias, com a apresentação desse que vos fala, Ednei Paini, diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, a nossa conversa política de hoje, vamos contextualizar um filme. Para falar de política, vamos falar de um filme que já é bem velho, estrelado por Sylvester Stallone. Falcão, o campeão dos campeões. Você lembra? Você assistiu? É um filme muito bom. Se você não assistiu, ele é baseado em um esporte chamado Braço de Ferro, onde dois homens chegam ao seu extremo para provar quem é o melhor, quem tem mais força, quem tem mais técnica. E no judiciário brasileiro está acontecendo a mesma situação. O ministro Alexandre de Moraes está brigando com tudo e com todos para derrotar os seus adversários políticos. Ele imprimiu sanções ao ex-presidente Jair Bolsonaro somente com narrativas. Até agora, não teve provas concretas. No depoimento justificativo do ministro Luiz Fux, isso foi visto. Nenhuma das narrativas apresentadas pela Procuradoria tinha fundamento. E só Moraes e seus apoiadores é quem vê isso. Já pontuamos aqui todas as inconsistências que rodeiam esse caso, que passam por cima da Constituição, e tudo de errado que Moraes, Dino e Zanin estão fazendo. Até Carmen Lúcia, que está no mesmo grupo, né? Mas podemos revelar que ela é tipo uma Maria que vai com as outras. Na carreira da ministra do Supremo, ela sempre foi assim. Ela sempre pendeu para o lado que vai ganhar, em todos os julgamentos que ela fez. Bom, voltando ao caso do teatro que o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, levou ao ministro relator Moraes. Não existe uma prova material. Sabemos que Paulo Gonet é o braço direito de Lula, que faz tudo para ajudar o seu chefe. Então se fechou um cerco diante do ex-presidente. E diante dessa situação, todos no mundo, no planeta, estão vendo, menos os que têm ideologias de esquerda. O secretário norte-americano Marcos Rubio afirmou que os Estados Unidos devem anunciar uma reação à condenação de Jair Bolsonaro nos próximos dias. Em uma entrevista concedida à Fox News, ele afirmou que todo mundo está vendo. Disse ele que o Estado de Direito está se deteriorando no Brasil, com esses juízes ativistas perseguindo o ex-presidente e outros cidadãos americanos. Marco Rubio, é ele que está falando, hein? Ele declarou ainda que o julgamento de Bolsonaro é apenas mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão, que tentou atingir empresas e pessoas dos Estados Unidos também. Que coisa estranha, né? Seguindo a mesma linha, a porta-voz da Casa Branca, sede do governo Trump, a Caroline Leavitt, ela compartilhou uma matéria feita pelo Wall Street Journal,
que traz críticas duríssimas ao STF brasileiro, chamando o judiciário brasileiro de politizado e tendencioso. Além da cassação dos vistos para os Estados Unidos, o Trump estaria avaliando ampliar a lei magnética, né? A lei magnética, para as tarifas de 50% que foram aplicados também nos produtos brasileiros. Então ele vai ampliar tudo. O que eu vejo sobre isso? Eu vejo isso um braço de ferro, como eu falei no início do programa, onde Moraes entra duelando com a nação mais poderosa do mundo. Ele já não pode entrar nos Estados Unidos. A sua família de lá, que quer também ir passear, fazer compra, sei lá, também não vai poder entrar nos Estados Unidos. E sabemos aonde isso vai parar. Os mais fracos sempre perderão. Não se trata de soberania do presidente americano querer mandar no judiciário brasileiro, mas é como todo mundo está vendo. Moraes fala toda hora que se trata de desrespeitar a nossa nação, mas não é verdade. Moraes está passando por cima da Constituição. Muitos que já foram ditos, até mesmo por nós, pois Bolsonaro foi eleito porque todos estavam cansados dessa ladroeira, de que os partidos que estavam no poder estavam fazendo, eles estavam roubando. Eu posso pontuar a Lava Jato, o Mensalão, o Petrolão e por aí vai. Toda essa galera levou bilhões com B do seu dinheiro e do meu dinheiro. E por isso que um homem sem apoio de grandes empresários, de empresários corruptos, um homem sem dinheiro entrou nessa briga e ganhou só com as redes sociais. Só com coragem. Fez uma revolução na hora de administrar, isso nós temos que perceber. Cortou a pilantragem que vinha acontecendo diante de anos. Das manobras de dar benefícios do governo, ele conseguiu dar apoio à grande massa quando veio a pandemia. Ele cessou a sangria de dinheiro dos benefícios que vinham sendo pagos para pessoas que não precisavam. Mas quando entrou a pandemia, ele deu um benefício às pessoas, para as pessoas poderem comer. Ele comprou vacina, ele deu livre-arbítrio para que os cidadãos se vacinassem ou não. Eu tomei todas as vacinas. Alguns foram contra, outros foram a favor, mas isso é de cada um. Apesar de tudo, ele foi eleito um dos primeiros presidentes a comprar esse imunizante e distribuir gratuitamente à população, mesmo sem saber se iria funcionar. Mas era o que tínhamos na hora, não tínhamos outra opção, não tínhamos outro caminho a correr. Por essa situação que ele foi crucificado, ele cortou as verbas das empresas que estavam levando dinheiro sujo do governo. Trouxe um excelente ministro da Economia para cuidar das finanças, acoplou ministérios para evitar gastos, ordenou que o dinheiro que saía para a Lei Rouanet para os artistas fosse realmente entregue aos artistas que necessitavam da ajuda. Nada de milhões para os artistas consagrados, que nem a Cláudia Raia. As estatais que só davam prejuízo, toda a vida só deram prejuízo, como a Petrobras e os Correios, ele botou em dia, começaram a dar lucros. As coisas mudaram na sua administração do que na administração dos anteriores. E não acontecia isso. E eu estou dizendo que tudo que aconteceu no governo Bolsonaro foi certo. Não! Ele teve alguns deslizes, sim. Todo mundo erra.
Mas esse governo está errando demais. As boas ações que aconteceram no governo Bolsonaro se sobressaíram aos erros. Eu estou pontuando uma coisa que há muito tempo que não acontecia. Olha os Correios. Vejam os Correios, o que está acontecendo. Por isso que Bolsonaro está sendo perseguido. Esse confronto de braço de ferro entre Lula e Moraes e Trump vai dar ainda muito o que falar, hein? Essas duas figuras, né? Lula e Moraes, que vão se dar mal se encarar o Trump. Pô, os Estados Unidos? Você tá deixando de vender e de comprar coisa dos Estados Unidos para comprar da China? Ô Lula, presta atenção no que tá fazendo, né? Esse foi o bloco político, nossa primeira parte do Jornal Últimas Notícias é o bloco político e a gente começou aí bem pesado, né? Vamos respirar e vamos falar de esportes. Tá, mas nem deu tempo de respirar, porque hoje pela manhã, 17 pessoas invadiram o Parque Gigante, o centro de treinamento do Internacional. Uma parte de uma torcida organizada. Foram lá pedir explicações aos dirigentes sobre o mau desempenho dos jogadores. Eles invadiram a área privada do Internacional tentando entrar em um dos campos de treinamento. Queriam também falar com os jogadores. Não sei se isso faria diferença. Isso aconteceu quando os jogadores começaram a segunda atividade do dia, hoje de manhã, visando o clássico Grenal. Então os invasores conversaram com os dirigentes do departamento de futebol. E daí já foram chamados policiais, né? Para evitar qualquer transtorno. Vai saber, né? Mas nada de grave aconteceu. Os integrantes da torcida Camisa 12 queriam cobrar mais raça, mais vontade de jogar. E conversaram com o José Olavo Bisol e o D'Alessandro. E depois disso chegou a Brigada Militar e ninguém foi preso. Eles foram libertados e nem boletim de ocorrência foi registrado. Não houve violência, então foram os mesmos. Não foram os mesmos torcedores da semana passada. Sabe que a semana passada também teve uma invasão. Isto mostra que o clima para o Grenal, pesadíssimo. Roger está mais que pressionado que panqueca. Já está botando em campo o time ideal, que ele acha ideal para o confronto de domingo, e a tendência é que haja muitas modificações. Não sei se isso é possível porque saiu muita gente, entrou pouca gente, alguns machucados, mas tomara que Roger consiga aí se manter no cargo. Da parte tricolor, amanhã foi de treinamento no CT Luiz Carvalho, pois o confronto de domingo deve ter força máxima. Menos a suspensão de Kahneman, né? Tomou mais um amarelinho e tchau, tchau, tchau. E a lesão de Bright White, que fez uma intervenção cirúrgica ontem à noite para a correção do seu tendão de Aquiles da perna esquerda e vai desfalcar o time por no mínimo 8 meses. Ele não aparecerá mais nessa temporada. Mas terá estreia de quem? William. Provavelmente no Grenal o William vai estrear, talvez como titular. Também Mano projeta Carlos Vinícius e Marcos Rocha como os titulares. Vai ser uma briga de foice, como eu falei no início do programa. Os dois times, se quem perder dos dois times, as cabeças vão rolar dos treinadores. Se empatarem, os dois técnicos provavelmente continuarão nos cargos. Então, acho que vai ser um jogo retrancado e feio nesse domingo. Último Grenal deste ano de 2025.
Nós temos um oferecimento de Natal Fitness. Esse bloco esportivo tem oferecimento de Natal Fitness. Dá uma curtida aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, o Shopping América fica ao lado da Natal Fitness. Precisou de algum acessório esportivo? Não pense duas vezes, vá até a Natal Fitness. Vou dizer uma coisa para vocês, em algumas edições anteriores aqui do jornal, nós falamos daquele leilão do Detran. Lembra que eu chamei a atenção que tinha carros por R$2.000? Primeiro lance, né? E aconteceu lá no litoral sul do Rio Grande do Sul. Dava para fazer online, né? Você faz a sua inscrição online mas tinha que ir lá ver os carros. Bom, teve carros de 2020, né? Que saíram aí por R$2.000. E hoje a bola correu para onde? Para a Serra Gaúcha. Pois amanhã o Detran promoverá mais uma edição dessas pichinchas. Um leilão de veículos e sucatas com 374 itens disponíveis em centros de remoção, depósitos que são localizados em Caxias do Sul, Nova Petrópolis, Bento Gonçalves, Veranópolis, Farroupilha e Garibaldi City. O evento será realizado a partir das 10 da manhã, de amanhã, de forma virtual no site do leiloeiro oficial, o Jorge Ferlin Dali Nogari dos Santos. Aí você entra e bota www.nogarileilões, sem o tio.com.br. Entra lá e você vai ter todas as dicas, né? No total serão ofertados 103 veículos aptos à circulação que podem ser arrematados pelo público em geral. Presta atenção, vou botar aí para vocês, aqui ó, dá uma olhada. Essa é uma Renegade Sport 2015-2016 que terá um lance de R$5.000. Olha aí, essa é uma Nissan Kicks 2019-2020 com o primeiro lance em R$5.000. São barbadas. É claro que essas imagens são ilustrativas, mas para você ter uma noção aí desses automóveis aí que iniciam com lances de 5.000. Esses são modelos que vocês dão um lance de R$5.000. Você viu que belezura, né? Os endereços dos depósitos e demais informações se encontram no edital 030/25, 2025. Para participar é necessário realizar o cadastro no site 24 horas antes do evento. Então você teria que ter feito um pouquinho antes, né, o cadastro, mas se você tem aí é só entrar amanhã, 10 horas da manhã e se deliciar, pois é uma boa pedida, pessoal. Voltaremos em breve, vamos falar do comercial agora da Harmony. Se você precisa de uma sonorização bem eficiente para a sua festa, a Harmony é o caminho certo. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto.
Pessoal, Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto, e Natal Fitness é o que tem dado aquela mão para nós aqui no Jornal Últimas Notícias. A capital do vinho retratada na telona, né? Com o filme O Último Trem. Dá uma olhada aí, essas são cenas, né? Feito aqui em Bento Gonçalves através da Lei de Incentivo Paulo Gustavo. E ele foi selecionado para o 18º Los Angeles Brazilian Film Festival, que acontecerá na Califórnia, lá nos Estados Unidos, de 13 a 16 de outubro. O média-metragem, dirigido pelo barbosense, radicado em Porto Alegre, Boca Migotto, foi um dos projetos contemplados pela Lei Paulo Gustavo no município. E foi filmado aqui na cidade em novembro do ano passado. A obra estabelece um diálogo entre a história dos trens e do cinema. Se passa quase todo na estação ferroviária aí da Cidade Alta, que tem a Maria Fumaça, e o elenco tem a Liane Venturella, Nelson Diniz e a Bento Gonçalvense Solana Correia, queridíssima Solana Correia. O filme foi recentemente apresentado para a comunidade na sessão de estreia lotada no Movie Art Cinema, aí no Shopping Bento, exatamente como anunciamos aqui. Nas últimas semanas, o diretor e proponente do projeto, que também assina o roteiro com Migotto, é a produtora executiva Patrícia Larentes. Eles estiveram em várias escolas aqui da cidade apresentando, debatendo o filme com os alunos e professores do ensino fundamental e médio da rede municipal. Desde seu lançamento, a obra já participou de diversos festivais em todo o Brasil, como o 15 Mosca e o Festival de Cinema de Sumaré, além de ter sido selecionado para festivais de cine de curta em Porto Alegre, Festival de Cinema de Canoas, Festival Internacional de Três Passos, que ocorrerão ao longo dos meses de setembro e outubro. Olha aí, Bento Gonçalves sendo conhecida em todos os cantos do mundo. O diretor Boca Migotto é um diretor conhecido aqui já em Bento Gonçalves. Na região ele já filmou inúmeros trabalhos como o curtas da RBS TV, Rio das Antas, Vale da Fé. Frente a frente, a série Sapori d'Italia, e que teve muitas locações aqui em Bento Gonçalves. Migotto também dirigiu outros trabalhos na região, muitas vezes dando visibilidade à história da imigração italiana, como o longa-metragem Pra Ficar na História e os curtas-metragens Memória em Sal de Prata e As Margens, entre outras produções. O Festival Los Angeles Brazilian Film Festival é considerado o maior festival de cinema brasileiro nos Estados Unidos. É realizado atualmente em Los Angeles, lá no estado da Califórnia. O evento promove e difunde o audiovisual brasileiro por meio da sua exibição de seleção de filmes nacionais na capital mundial do cinema, né? O festival também foi buscar desenvolver relações entre produtores brasileiros e membros da indústria cinematográfica americana, incentivando o mercado do audiovisual brasileiro nas áreas de serviço de produção, coprodução e distribuição de filmes. Tá aí então Bento Gonçalves indo para a terra dos filmes, indo lá para Hollywood. Legal, né? Bom, deixa eu tirar minha imagem da frente para vocês entenderem que o fundo se refere ao Dia Nacional do Caminhoneiro, que é comemorado hoje. A data foi instituída em 2009 pela Lei número 11.927, em reconhecimento ao papel desses profissionais que cruzam o país transportando cargas, conectando regiões. A data homenageia eles que, mesmo diante de desafios como longas jornadas, infraestrutura precária e altos custos operacionais, mantêm o fluxo de mercadorias e o abastecimento nacional em dia.
Além da data nacional, que existem outras celebrações locais que reforçam o reconhecimento à categoria, como o dia 25 de julho, que é dedicado a São Cristóvão, que ele é o padroeiro dos motoristas. Amplamente celebrado em todo o país, com festas e bênçãos na estrada. Mas tá aí a nossa homenagem a esse pessoal que merece com certeza o nosso reconhecimento. Parabéns a vocês, caminhoneiros. Tá, pessoal, um grande abraço a todos. A gente volta amanhã com mais uma edição do Jornal de Umas Notícias. Até lá!